Boa noite a todos. Estou fazendo essa transmissão deste Evangelho porque na nossa tentativa na segunda-feira muitas pessoas não conseguiram ouvir. Então, colocaremos ao dispor para quem quiser ouvir esta reflexão do Evangelho. Então vamos nesse momento elevando o nosso pensamento, cumprimentando o nosso mentor, agradecendo a toda a espiritualidade que sempre está conosco, nos envolvendo, nos amparando e nos protegendo. Vamos cumprimentando a Jesus, que é nosso mestre, nosso guia, nosso irmão maior, nosso exemplo de vida e de amor. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos auxilie e nos ilumine para este momento que estamos fazendo esta reflexão em cima dos seus ensinamentos. Vamos cumprimentar a doce Mãe Maria, a nossa Mãe espiritual, que nos envolve em seu manto de luz, de amor e proteção. E assim, junto com Maria, junto com Jesus, vamos até o Pai da vida, cumprimentando ao Pai amoroso e misericordioso e pedindo suas bênçãos, para que possamos aproveitar este momento, aproveitar essa oportunidade encarnados aqui que estamos na Terra, agradecer por quem somos, mas principalmente por tudo que podemos nos tornar. Agradecer a Deus por ter nos dado a vida e por nos proporcionar o amor, porque é do teu amor, Pai, que aprendemos a amar. Que assim seja, graças a Deus. A pergunta que nós havíamos feito é: que tempos são estes? Tempos de coronavírus, tempos para nós refletirmos sobre as leis divinas. E aí então nós podemos lembrar que Jesus, ele, narrado por Mateus no capítulo 5, ele sobe ao monte e lá ele fala das bem-aventuranças. Ele nos traz o Sermão da Montanha. E bem-aventuranças, como diz, nada mais são do que a felicidade. E ele diz para nós que feliz é aquele que é pobre de espírito, feliz é aquele que vai herdar então a terra, por ser manso e pacífico. Que todos seremos consolados, que todos temos fome de justiça, que todos seremos saciados. Diz que a nossa misericórdia também tem que ser estendida a todos os nossos irmãos. E diz que, sendo puro de coração, é assim que nós enxergamos então a Deus. Diz que nós somos cada vez mais filhos de Deus se nós promovermos a paz. E se nós então resolvermos falar em nome de Jesus, falar do seu exemplo, falar do seu amor, muitas vezes aqui na Terra seremos então perseguidos em nome dele. Mas é assim que enxergaremos então o reino dos céus. Reino dos céus que não é um lugar físico, mas sim em nosso coração e em nossa mente. E ao terminar o Sermão do Monte, ele vai tecendo os ensinamentos dizendo que somos nós que temos que transmitir o bem aqui na Terra, porque nós somos luz do mundo, nós somos sal da terra. Mas aí ele diz: não vim destruir a lei. E ele diz assim, então, mais especificamente no Mateus capítulo 5, versículo 17: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido nem um só i, nem uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Aquele, portanto, que violar um só desses menores mandamentos e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os praticar e os ensinar, este será chamado grande no reino dos céus. Ora, que ensinamento é este de que Cristo nos proporciona pensar que nós é que devemos buscar a compreensão das leis divinas, dar cumprimento às leis e, portanto, conhecê-las,
para que nós possamos entender o momento que estamos vivendo como uma oportunidade. Tudo na vida é oportunidade. Todas as coisas que nós vivemos estão direcionadas para isso que Jesus veio. Jesus veio, viveu entre nós, esteve entre nós e está entre nós, porque cada vez que nós levamos o ensinamento dele adiante, nós não estamos não somente revivendo tudo aquilo que ele ensinou, mas tornando isso muito mais claro, muito mais presente, muito mais parte de nossas vidas. E aí também vale nos recordarmos que os Espíritos já diziam que as vozes do céu sempre estão presentes. Ora, o que seriam as vozes do céu? O que seriam então esses chamados, esses sinais que a todo instante, se nós tivermos, como disse Jesus, olhos de ver, ouvidos de ouvir, nós perceberemos, nós teremos a compreensão maior. Por exemplo, como não acreditar na esperança da humanidade quando pensamos no sorriso de uma criança? Como não pensar na fragilidade da vida que se faz pequena, mas que é um ser que está aí para aprender conosco? Nós, os adultos, é que ensinamos às crianças a possibilidade que elas têm de virem a esse mundo para também terem esse aprendizado. E aí então, diante da nossa questão, que tempos são esses? São tempos para nós pensarmos que Jesus veio fisicamente dentre nós para nos chamar a atenção de que o nosso crescimento, o nosso progresso intelectual muitas vezes ultrapassa a evolução, o progresso moral. Porque todo o ensinamento de Jesus está relacionado, sim, à possibilidade de que nós mantenhamos um equilíbrio entre o progresso intelectual na humanidade, mas, junto com isso, o desenvolvimento moral. Não seriam, então, os tempos que vivemos hoje tempos de decadência moral? Não estaria, então, o planeta Terra vivendo um desequilíbrio de egoísmo, de vaidade, de ganância? Onde muitos têm tudo, muitos não têm nada, poucos têm tudo. O que seria essa desigualdade? Não estamos falando na questão financeira. Estamos falando na questão de que tudo aquilo que nós passamos nesta vida são provas ou expiações. Afinal, o planeta Terra não é um planeta de provas e expiações? Explicando melhor, seria como dizer assim: toda vez que nós reprovamos em algo na vida, nós então teremos que fazer as provas de novo, forçosamente ou de livre e espontânea vontade. Quando não fazemos de livre e espontânea vontade, isso passa a ser uma expiação. E aí então podemos pensar, não estaria em tempo do planeta se transformar, de passar a um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração? Mas o planeta Terra está doente. Não são somente as pessoas que adoeceram física, moral, intelectualmente, psiquicamente. O planeta Terra também agoniza por não ter mais disponibilidade de recursos. E aí também, então, lembramos que esta é a lei de causa e efeito. Para toda causa existe um efeito. Antigamente, gostava muito de se falar que o Deus que nós conhecemos agora é um Deus de amor, mas antigamente se falava que era um Deus vingativo, um Deus que não permitia que nós, então, revíssemos as nossas próprias questões, que nós, então, não entendêssemos que nós somos os causadores de nossas próprias dores e sofrimentos. Portanto, a época que estamos vivendo, ela é muito importante para revermos os nossos posicionamentos.
por exemplo. Quando agora, então, estamos na condição de ficarmos em casa, em confinamento, nós podemos pensar: que dificuldade é essa de conviver justamente com as pessoas que mais amamos, as pessoas de nossa própria família? Que conflito é esse que surge, ou que conflito é esse que nunca foi dado a devida importância? Muitos gostam de dizer que são bons porque vão fazer o bem lá fora, para as outras pessoas, mas o bem maior é dentro de casa, é com aqueles que conosco convivem. Porque aí nós podemos pensar que, se nós entendemos da lei de causa e efeito, hoje estamos convivendo com as pessoas que justamente precisamos para estabelecer o nosso próprio equilíbrio. Ou seja, são as pessoas que vieram para nos testar em nossas possibilidades de entrar em contato com aquilo que temos no outro como uma dificuldade nossa. Quando olhamos, quando enxergamos o outro, estamos enxergando a nós mesmos, as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias situações mais difíceis de lidar em nossa vida. Portanto, não somos vítimas. Nós todos estamos passando pelas situações que são os melhores aprendizados para nós, porque afinal de contas, tudo é aproveitado na obra de Deus. E aí então entramos em contato, que seria muito importante para a nossa leitura, do livro 3º do Livro dos Espíritos, o capítulo 6, que fala da lei de destruição. Se nós fizermos uma leitura atenta, nós vamos perceber que nada é destruído na obra de Deus. Tudo passa por transformação. E aí então nós podemos entrar em contato com os exemplos que estão surgindo, com a maravilha que é o ser humano quando ele quer prestar um serviço para essa humanidade, de se colocar ao dispor do outro, a ter empatia pelo sofrimento do outro. Então, empresas, por exemplo, agora, em vez de fazer a sua produção, afinal ninguém vai comprar mesmo, pense numa indústria de cremes, quem vai comprar creme agora no mercado? Ninguém. Mas é necessário que tenhamos ao dispor álcool gel. Então, as empresas param da sua produção para produzir álcool gel, máscaras, equipamentos de respiração, que são necessários para o tratamento agora dos nossos doentes. Isso é nós nos entendermos como partícipes da lei maior, que coloca acima de tudo isso a lei do amor. Porque Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque só assim nós compreendemos que a justiça que nós queremos alcançar em nossa vida é a justiça divina. E quando então agora nos entrelaçamos as mãos e fazemos algo pelo próximo, aí sim, verdadeiramente estamos vivendo, fazendo o nosso papel de amar o próximo e também de conseguir fazer valer o nosso papel de cristãos verdadeiramente. Claro, neste momento nós não podemos abraçar uns aos outros, nós não podemos estar próximos uns aos outros. Mas será que é somente a proximidade física que nos coloca em contato com o outro? E aí vem novamente, o progresso, a tecnologia dentro desse progresso da humanidade está ao nosso dispor. Nós estamos aqui nesse momento fazendo essa gravação porque temos à disposição a tecnologia. Claro, nos faz falta estar lá diante das pessoas levando esse evangelho de amor, levando essa palavra de conforto. Então, nós achamos uma forma de conseguir utilizar dos recursos que temos à nossa frente para disponibilizar esta possibilidade, esta oportunidade. Então, por exemplo, nós vemos alguns profissionais que estão se adequando em suas tarefas, tendo que achar meios para trabalhar. É aquele professor de educação física, por exemplo, que vai começar a fazer agora aulas online para seus alunos continuarem tendo exercícios físicos. É isso que estamos falando, quer dizer, nós podemos fazer algo com aquilo que acontece para nós. Nós podemos
Como diz no dizer popular, faça dos limões uma limonada. É essa a condição do ser humano, aproveitar aquilo que acontece na frente, porque afinal de contas é desta forma que estaremos também fazendo a nossa transformação moral, a nossa evolução como espíritos. Porque temos que lembrar sempre, nós não somos humanos, nós estamos vivendo essa experiência na Terra, porque acima de tudo nós somos espíritos. E aí então é que quando falamos das vozes do céu, que os próprios espíritos nos lembram, é que muitas vezes nós não paramos para escutar aquilo que sempre está ao nosso dispor. Não paramos para perceber aquilo que está ao nosso redor. Não damos a devida importância para a beleza na sua realidade, enxergamos as coisas aparentes. Porque de verdade nós deveríamos então nos ocupar de utilizar das coisas para sobreviver. Mas muitas vezes são as coisas que nos utilizam, nós nos tornamos então escravos. Lei de causa e efeito novamente atuando. Nós nos tornamos então materialistas. Muitas vezes, agora nesse momento, tudo está certo para Deus. Tudo está certo dentro da ordem natural que as coisas são. Mas muitas vezes, apegados que estamos ao materialismo, não deixamos nem os nossos partirem em paz. Achamos que nos pertencem, não pertencem a Deus. São empréstimos que estão para nós. Sim, é triste, muitas mortes estão acontecendo. Mas para que a humanidade tenha esse momento de acordar, de enxergar as coisas, são necessários, como disse Jesus, são necessários que se deem os escândalos, mas ai das mãos por quem os escândalos vierem. E aí então nós paramos para pensar numa das coisas que Chico Xavier sempre nos dizia, sempre em seus escritos, e existe uma história que conta, dizendo que Chico Xavier, em cima da cabeceira de sua cama, tinha escrito: tudo passa. Como que nós não entendemos isso? Tudo passa. Isso também vai passar. Esse momento também vai passar. O que nos faz, então, ir no livro Sinal Verde, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, trazendo uma mensagem de André Luiz, que diz o seguinte, a lição é a 25, pré-ocupações. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema, ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Veja, preocupação. Preocupar-se de algo que ainda nem aconteceu, de algo que ainda nem veio. Então, temos que viver o momento presente, viver as coisas que estamos vivendo neste momento. Antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas com o auxílio invisível de Deus. Então, as coisas visíveis aqui na Terra, mas Deus está dentro de nós. Nós temos dentro de nós a essência divina e é ela que tem que vir à tona para que nós possamos, então, viver plenamente o que é ter Deus em nosso coração e nossa mente, tendo a mensagem que Cristo traz sobre esse Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. E aí nós pensamos de novo no Mestre Jesus dizendo: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. A pergunta que nós podemos sempre nos fazer é: tem algo que eu possa fazer? Porque sempre o que nos traz à mente é o impossível. Mas Deus não é o nosso Deus do impossível? Então, sempre há algo para ser feito. Por exemplo, a gentileza. Ela só vai se tornar verdade quando nós formos o propagador delas. A paz só vai se tornar presente quando nós vivermos em paz. E assim por diante. Disse um notável filósofo, uma criatura irritada está sempre cheia de veneno. E podemos acrescentar, e de enfermidade também.
Porque aí nós temos que lembrar que a doença, ela se manifesta no corpo físico, mas ela começa no espírito. Então aí, Jesus novamente dizendo, os sãos não precisam de médico. E ele não veio para nós todos, porque estamos doentes da alma, e ele não continua nos dando então a oportunidade de nos repensarmos, nos revermos sempre? Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que porventura lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso das vantagens a seu favor. Será que nós, então, não temos muito mais do que aquilo que sempre queremos alcançar? Se nós tivéssemos a verdadeira gratidão pelo que já temos, perceberíamos o quão ricos somos, ricos espiritualmente. Geralmente, o mal é o bem mal interpretado. Poxa, como pensar então que Deus permitiria que o mal existe? Não. Muitas vezes nós acreditamos que não basta não fazer o mal. É mais, é preciso então que evitemos que o mal continue acontecendo. Em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir. E quem pode servir carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior lhe seja o fardo do sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. Graças a Deus, e nesse momento então, convidamos a todos para que fiquem em uma posição para receber as energias de luz. Imaginemos o nosso mentor ou anjo de guarda nos transmitindo esse passe maravilhoso para que nós nos sintamos abençoados, amparados, nesta reflexão que podemos agora, nesse momento, ter ao nosso alcance. Que Jesus esteja em nossos corações, nos amparando, nos protegendo. Que essa luz que é derramada sobre nós fortaleça o nosso coração, fortaleça a nossa mente para a compreensão de que tudo passa, de que nós somos filhos de Deus e, como filhos de Deus, somos merecedores de aproveitar essa oportunidade aqui na Terra. Que Deus conceda a todos aqueles irmãos que trabalham pela saúde, sejam eles médicos, enfermeiras, seja ele o motorista de uma ambulância, seja ele aquele que faz a limpeza, qualquer irmão, qualquer irmã que esteja agora nesse momento trabalhando para auxiliar no bem desse planeta e na saúde desse planeta e das pessoas que aqui habitam, que recebam essas bênçãos de luz. Que Deus, nosso Pai, nos ampare nesse momento, nessa oportunidade e nessa condição de aprendizes do amor de Deus, para que possamos cada vez mais amar. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus Cristo, uma boa noite a todos.